dia 17 é o prazo. 10h10, horário regimental de início da nossa 5ª reunião ordinária da CPI da taxa de terreno de Marinha. Peço o vereador Fabrício Gandini, se concordar, para que a ata que foi enviada por e-mail seja aprovada na íntegra, dispensando assim a leitura. Ok, já fiz a leitura. Meu voto é para que mantenha na íntegra. Ok, concordo, voto da mesma forma. Aproveitar para informar a todos presentes, aqueles que nos acompanham, que essa 5ª reunião ocorre posteriormente à viagem que tivemos em Brasília, na última quinta e sexta-feira. Tivemos uma reunião, uma agenda com a ministra Rosa Weber, relatora do processo do recurso extraordinário, que julga a tão sonhada extinção dos terrenos de Marinha, através daquilo que se encontra da emenda constitucional número 46, que alterou nossa Constituição em seu artigo 20. Então, são duas ações que temos feito. O vereador Fabrício Gandini fez parte de absolutamente todas as nossas ações. Uma é pela derrubada do veto. Inclusive, está agendado para hoje. Se renovam esperanças de que hoje aconteça a derrubada do veto. Veto este que irá permitir um recálculo, uma alteração na fórmula de cálculo da cobrança do terreno de Marinha. Uma outra linha é a extinção, a tão sonhada extinção no município de Vitória, por sermos capital, sede administrativa, e desta forma fazemos jus a esse direito já reconhecido aos municípios de Florianópolis e São Luís. Vereador Fabrício Gandini, temos hoje a presença do Zaganelli, advogado da Associação de Moradores de Bento Ferreira, amigo, conhecido. Tive a oportunidade de conhecê-lo há um bocado de anos atrás, e desde então tenho admirado o seu trabalho na área tributária, na área da transparência e como advogado. Então, desta forma, a presença dele se justifica pela matéria que teve no dia de ontem, no Jornal Tribuna, em que moradores de Bento Ferreira e de outros terrenos no município de Vitória, donos de terreno de outro município de Vitória, pela primeira vez, no ano de 2014, tem ocorrido lançamentos de cobrança de terreno de Marinha, como se terreno de Marinha fosse. Fora os absurdos de vermos acontecendo uma proposta da presidente de querer vender os terrenos de Marinha para as pessoas que já são donas, vemos agora pessoas tendo pagar pela primeira vez na vida o terreno de Marinha. Então, concedo a palavra para suas considerações iniciais, logo em seguida a oitiva, o depoimento do Carlos Zaganelli. Primeiro, obrigado pela vinda, participação. Dizer que realmente é preocupante a situação. Durante a CPI, as coisas só foram se agravando. Nós estamos hoje com uma regra em vigor, com a medida provisória, ela está em vigor até ser votada, que permite a venda desses terrenos. Então, pode talvez algum dono de um imóvel ser surpreendido por esse terreno ter sido vendido pela União e não para o seu atual proprietário. Pelo que eu estou entendendo, isso pode ocorrer. Você pode chegar no cartório e vender para a União o seu imóvel. Isso gera uma insegurança para as pessoas absurda. Pelo menos é esse o entendimento prévio. A lei realmente está com dificuldade, todo mundo está com dificuldade de entender. Creio até que, vereador Davi, é necessário pedir a SPU para vir novamente e explicar o que é isso, que venda é essa. E agora a vinda seria do Magno Pires, que retorna no início da semana que vem. Então, seria importantíssimo essa explicação do que é essa venda desses imóveis. Porque você tem uma pessoa morando no terreno, se a Marinha, se vai ser negociado com o governo federal esse terreno, a pessoa pode chegar e ter a surpresa no cartório que o terreno não é mais dele. Imagine isso numa cidade que tem quase 50%, 60% de área de terreno de Marinha.
Infelizmente, a gente está vivendo esse momento. A ministra, ela nos recebeu de forma, Rosa Weber, de forma espetacular. Foi uma conversa muito franca com ela. Ela entendeu a situação da cidade de Vitória, diferente, inclusive, das outras cidades que já tiveram a sua liberação por causa da emenda constitucional, que são as ilhas, que tem em sua, que são capitais. Então, Florianópolis e São Luís já vivem um momento diferenciado. Esse é o ideal para a cidade de Vitória, que a gente consiga ser excluído dessa discussão. Mas tem essa outra discussão no Congresso que ameniza, mas não resolve. Agora criou-se esse instituto de poder se vender. Então, a gente não sabe se vende e continua terreno de marinha também. Então, assim, essa medida provisória gerou uma incerteza ainda maior sobre uma questão que já era absurda, né? E isso tudo comandado pelo governo do PT, que está aí, infelizmente, mais uma vez, dificultando a vida da cidade de Vitória. Já acabou com o Fundap, sem ter uma substituição, e o advogado tributário entende, quando você tira uma parcela de sua arrecadação, nós precisamos pensar numa transição, e não simplesmente uma retirada abrupta que gera uma crise absurda numa cidade que tinha uma rede de serviço e, de repente, se vê com menos 200 milhões em um orçamento, que era a capacidade de investimento da cidade, sem botar nada no lugar. Não tem nenhuma transferência, não tem nem nada para que a gente possa suportar durante esses anos essa transição de patamar tributário. Infelizmente, é esse o governo que está aí. Ele já é ruim para o Brasil, mas para a Vitória ele é péssimo. Para a Vitória ele é desastroso. Então, eu queria fazer esse registro. Eu vou me ausentar por alguns 5 minutos, mas estou acompanhando lá de cima. Que bom que o vereador Luizinho chegou, mas vou acompanhar a fala do nosso advogado, querido amigo Zaganelli, lá de cima. Obrigado. Vereador Luizinho, para suas considerações iniciais, só lembrando, deixando claro que o Zaganelli se faz presente como colaborador dos trabalhos desta comissão parlamentar de inquérito, não como depoente, sim como colaborador e amigo, e diretamente afetado pela causa. Luizinho, suas considerações iniciais. Bom dia a todos. A gente viu o que o Gandini falou aqui. Na verdade, essa bandeira terreno de marinho, parece que quando a gente está uma esperança de chegar ao fim, aí vem uma catástrofe maior, que agora o governo resolve vender o que não é dele, vender o que, por exemplo, nós tivemos lá em Brasília, conversando com a ministra, e quando nós falamos que as ilhas, Ilha de Vitória, Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo, onde eles cobram, não existe mais, nem mais ilha, e a gente vê agora que o governo federal, querendo fazer caixa, quer vender o que não é dele, que eles não botaram nem um grão de areia, nem um pó de pedra, nada naquele local. Né? A gente sabe que o povo de Vitória já paga uns 2 impostos, o PTU e a taxa de marinha, que envergonha, né, a nossa cidade. Então, essa luta nossa aqui não é uma luta, é uma luta constante. Muitos já lutaram, hoje eu vi a Gazeta Tribuna dizendo, o deputado Léo Coimbra lá em Brasília, o senador Ricardo Ferraz, todos numa só luta para que nós possamos, juntos, acabar com essa vergonha que tira da cidade de Vitória um recurso que não volta mais para cá. Então, daí vamos ver o advogado aí agora. Eu agradeço a presença dele aqui. Queria deixar o Zaganelli bem à vontade, se quiser fazer uso aí de baixo ou ali de cima, se facilitar, fazer a sua sustentação. Queria oportunizar uma primeira fase de considerações iniciais, logo em seguida, Zaganelli, deixando à vontade com relação às respostas, e passamos a efetuar as perguntas. Pode ser assim? Então, tá bom. Se quiser ajeitar esse microfone aí. Alô, teste? Ok. Perfeitamente. Fica à vontade. Obrigado, vereador Davi Ismael, a quem saúdo todos os presentes. Um bom dia a todos. Vereador Luizinho, que sempre
tem lutado aí junto ao bairro Bento Ferreira, as suas demandas. O vereador Fabrício Gandini, que também sempre tem atendido nossos pleitos em relação às demandas do bairro, não apenas em relação à taxa de marinha, mas também em diversos outros tipos de demanda. A minha fala inicial, vereador Ismael, vai ser em relação à parte jurídica da questão, né? Como o senhor bem explanou, nós temos uma emenda constitucional de 2005, que foi proferida após um grande clamor popular para que se regularizasse uma situação em todo o Brasil quanto ao patrimônio da União, né? E o artigo 20, inciso 7º, foi modificado, onde passou a constar que as ilhas costeiras que abrigavam a sede dos municípios, elas não poderiam ser consideradas como patrimônio da União, como de domínio da União. Bom, a partir daí, a cidade de Vitória teve efetivamente uma iluminação jurídica da qual ela pôde se apropriar para evitar que as discussões acerca do terreno de marinha continuassem prejudicando os seus moradores, os seus contribuintes. Por todo o arcabouço jurídico, se a gente for explicar aqui, vereadores, vamos tomar aqui quase que a manhã inteira. De fato, o que nós temos peculiarmente na cidade de Vitória? Nós temos um edital de demarcação que foi publicado em 1959, que demarcou quais seriam os terrenos de marinha que seriam cobrados, as taxas, né? A taxa de ocupação, a taxa de aforamento e a taxa de transferência. E, com base nessa demarcação de 1959, o SPU, a Superintendência de Patrimônio da União, ligado ao Ministério do Planejamento, vem fazendo a cobrança anualmente ou a cada fato gerador, seja a venda, seja a transferência, enfim, de imóveis que não deveriam estar sendo cobrados. Hoje, o SPU, através do seu superintendente Magno Pires, é o maior descumpridor de sentenças judiciais que nós temos na Justiça Federal. Hoje, o superintendente Magno Pires, e eu nomeio isso porque essa cobrança desvencilhada de qualquer licitude ou de qualquer legalidade, passou a ser intensificada a partir da gestão desse superintendente, indicado a partir do início do governo Lula, passou a prejudicar, sem proporção, os contribuintes da cidade de Vitória. Na minha opinião, e trata-se de uma opinião profissional enquanto advogado, faltou determinação de prisão para o superintendente de administração do SPU aqui no Estado. Porque se um juiz, como nós temos diversas situações aqui no Estado, determina que não se faça a cobrança de taxa de marinha de determinado terreno, se a Justiça Federal determina isso, se a lei manda não cobrar taxa de marinha sobre um determinado terreno, e mesmo assim o Superintendente de Patrimônio da União realiza esse tipo de cobrança, só a expedição de um mandado de prisão para cessar esse tipo de situação. E aí fica a minha sugestão, vereador Davi Ismael. Seja feito um abaixo-assinado, seja feito um movimento por parte da Prefeitura, por parte da Câmara de Vitória, para que solicite ao governo federal a retirada desse superintendente aqui do Estado, porque não está auxiliando os contribuintes. Muito pelo contrário, o seu único objetivo é arrecadação. E eu falo isso com base em preceitos jurídicos, preceitos judiciais, que estão sendo descumpridos. Reforço ainda. A Prefeitura de Vitória, através da sua Procuradoria, entende que é reconhecida, e eu trago aqui um parecer entregue na Justiça Federal, num dos processos da qual eu patrocino, onde a Prefeitura de Vitória reconhece que a região da Grande São Pedro, região de Resistência, é terreno de marinha, vereador.
Então, nós temos o amparo jurídico da Prefeitura de Vitória e, obviamente, do município, para embasar a Secretaria de Patrimônio da União, a Superintendente de Patrimônio da União, em cobrar taxa de marinha de pessoas que nem sabiam que poderiam ser cobradas. Pessoas que têm, às vezes, terrenos e locais que não foram adquiridos através de registro público, mas sim de escrituras, de recibo, ou seja, informalmente, e correm o risco de estarem sendo cobradas. E hoje, a Prefeitura de Vitória, quando vai desapropriar um terreno, não paga um centavo naquela região, não paga um centavo ao morador. Ela faz um termo de cessão, ela faz um convênio, ela faz uma parceria, vamos dizer assim, com a União e pega o terreno para ela e faz o que tem que fazer da utilidade pública, que é correto. Né? Nesse caso aqui, foi uma estação elevatória que já era demandada no bairro, foi acertadamente instalada, mas o morador, o proprietário efetivo do terreno, não recebeu um centavo de indenização, porque a Prefeitura de Vitória entendeu que ali é terreno de marinha. Então, hoje nós temos a bandeira do prefeito, hoje nós temos, que desde a época que era vereador dessa casa, desde a época que era deputado estadual, sempre combatendo a taxa de marinha. Sim. E hoje, enquanto prefeito, permite que esse tipo de situação aconteça. Esse processo é de 2014, tá, vereador? Então, não é uma coisa também longínqua que possa falar, não era da minha época, não, é de 2014. Por outro lado, o Ministério Público Federal no Estado do Espírito Santo se omite a auxiliar os contribuintes a resolver esse imbróglio jurídico que existe em toda a cidade. Em um processo também de 2014, eu tento trazer sempre casos recentes para também não dar exemplos, né, irreais. O Ministério Público falou o seguinte: não cabe ao MP, como fiscal da lei, velar pelos interesses das pessoas jurídicas de direito público, mas pela correta aplicação da lei, e muito menos suprir as omissões dos procuradores de tais entidades. O que ele quis dizer com isso? O Ministério Público não vai interferir em interesse particular, ou seja, se o morador de Vitória, e não é é praticamente toda a ilha de Vitória, esquece a parte continental, porque a parte continental é uma exceção, pode lá ser sim cobrado terreno de marinha, se demarcado for, né, e adequadamente, e seguida a lei, com a publicação digital, chamar os moradores, discutir e depois fazer a demarcação definitiva. Mas na parte continental, na ilha de Vitória, nós temos a exceção que a Constituição exige, de que não possa ser cobrado taxa de marinha. Mas, enfim, o Ministério Público alega o seguinte: ora, se você quiser discutir taxa de marinha, trata-se de um interesse particular. Então, o Ministério Público Federal não vai interferir nesse tipo de assunto. Então, hoje o morador recebeu na sua carta já, no começo de ano, o seu DARF para pagamento de cobrança de taxa de marinha, ele não tem a prefeitura para a qual ele pode se recorrer, porque a prefeitura entende que é legítima cobrança. Ele não tem o Ministério Público Federal, que é o fiscal da lei, que deveria valer pelo cumprimento da Constituição Federal. Ele vai ter que se valer de um advogado particular, e ele vai ter que se valer da Defensoria Pública da União, para poder intentar contra a União, na Justiça Federal, uma ação que leva anos, uma ação complexa. Na advocacia particular não é uma ação barata de ser feita, né? Quanto mais complexa, mais cara ela fica para ser cobrada do cliente. Então, ele gasta muito dinheiro para poder contratar um profissional, para poder tirar da União o direito de cobrar a taxa de marinha, sendo o contribuinte, né, tendo o contribuinte a razão com base na nossa Carta Maior, que é a Constituição Federal. Mas não para por aí não, vereador. Nós temos sentenças judiciais aos milhares aqui no Estado, onde já foi determinado, e eu vou dar um exemplo, um processo de 2010, né? E aí eu pego um pouco mais longe, porque a gente só pode estar discutindo na legislação tributária cobranças dos últimos 5 anos, né? Antes disso já está prescrito. Então vamos pegar um processo que esteja dentro desse prazo prescricional, eu pego mais longínquo. Então desde 2010,
vereadores, nós já temos sentenças judiciais, doutor Paulo Gonçalves de Oliveira Filho, juiz federal aqui da nossa seção judiciária, onde ele reconhece e nomeia bairro a bairro, um excelente trabalho, uma excelente tese avançada pelo doutor Paulo, bairro a bairro dentro da Ilha de Vitória, em que a União não poderia cobrar terreno de marinha. E aí eu vou, desde a parte, vamos dizer assim, do canal ali atrás, até a enseada do Suá, até essa parte frontal, marítima. Ou seja, toda a Ilha de Vitória está reconhecidamente pela Justiça Federal, excluída da possibilidade de cobrança de taxa de marinha. Mas aí eu volto a afirmar, a Superintendência de Patrimônio da União descumpre a legislação, descumpre ordem judicial e continua emitindo DARFs, emitindo cobranças contra os contribuintes. Qual é a consequência disso? Hoje, se você recebe um DARF na sua casa para pagar, você tem que correr para pagar, porque ela já recebe atrasada, né? Se você não pagar, você tem que intentar uma ação judicial, pelo menos para conseguir uma liminar, para suspender os efeitos dessa cobrança. Vamos dizer que você não conseguiu fazer isso e não pague aquele DARF. Dependendo do valor, o seu nome vai ser levado a protesto, né? Vai ser levado a protesto no cartório de títulos e você passa a ser negativado por conta disso. Você perde o crédito na praça, você perde o seu poder de compra por conta de uma ilegalidade de um lançamento que foi feito. Não só isso. Vamos dizer que você pague. Ninguém chega na sua casa depois para reconhecer a ilegalidade da cobrança e te devolver esse dinheiro. Isso vai para uma conta gráfica dentro da Receita Federal, né? E possivelmente jogado esse valor dentro do orçamento da União, né? do Tesouro Nacional, e aí cabe você depois adotar uma medida para correr atrás desse dinheiro. Então hoje, vereadores, o contribuinte de Vitória está isolado, ele está sozinho. Ele acredita em comissões como essa para tentar, de alguma forma, criar uma esperança nele de que a coisa vai ser resolvida. O senador Ricardo Ferraço, com toda a propriedade e a autoridade que ele tem, da qual eu tenho um grande apreço, lutou muito no início para que isso tivesse sido modificado quanto à extinção da cobrança. Depois, vendo não ter espaço para isso, negociou a redução da taxa e a mudança da base de cálculo. Então, a taxa de 5% cairia para 2%, e a base de cálculo, que seria toda a edificação e as suas benfeitorias, passar a ser apenas o terreno. O deputado Lelo Coimbra, também com propriedade, vem presidindo uma comissão federal, no sentido de discutir. O objetivo é extinguir, mas, infelizmente, os nossos parlamentares não estão conseguindo negociar a extinção definitiva dessa taxa. A arrecadação não é muito alta, mas ela é importante, porque, proporcionalmente, o SPU do Espírito Santo é o maior arrecadador de taxa de marinha do Brasil. Então, para eles, além de ser uma bandeira partidária, além de ser uma bandeira política, né, é uma grande forma de se arrecadar, mesmo que ilegalmente. Bom, passado esse arcabouço jurídico aqui explicado, eu venho falar agora em relação, enquanto vice-presidente da Associação de Moradores Bento Ferreira. Não existe, vereadores, angústia maior do que você ver uma pessoa, maioria aposentados, que vem para um bairro que está nascendo, emergindo dentro de Vitória. Somos considerados pelo mercado imobiliário como novo, vamos dizer assim, potencial de investimento dentro de Vitória. Não temos mais espaço na Praia do Canto, não temos mais espaço na Enseada do Suá. Então, Bento Ferreira é a bola da vez para o mercado imobiliário. Então, pessoas que juntam suas economias, adquirem imóveis de valores altíssimos, quando botam o pé dentro do apartamento da sua casa, são surpresados, de 2013 para cá, com cobranças de taxa de marinha. E aí essas pessoas, vereadores, vão no cartório de imóveis.
é o primeiro lugar. Se você tem um problema com o seu carro, você vai no Detran. Se você tem um problema com o seu casamento ali com a sua certidão, você vai no cartório, né, de registro. Então, se você tem um problema com o imóvel, o primeiro lugar que você vai é o cartório de registro de imóveis. E chegando no registro de imóveis, você tem duas situações. Primeiro, aquele terreno nunca foi da União, e não é da União. Não está lá em canto algum escrito como proprietário, União Federal. A pessoa comprou de boa fé, título justo, legítimo. O vendedor também de boa fé, passou um título legítimo para ele, uma escritura, um contrato de compra e venda, enfim. E aí, na hora que ele chega no cartório, tem lá um processo administrativo aberto no SPU, aleatoriamente a revelia do contribuinte, do proprietário, para que aquilo ali passe a ser demarcado como terreno de marinha. Então, ele de proprietário passa a ser posseiro do imóvel, ninguém vai pagar isso para ele, ninguém vai indenizá-lo, né, disso aí. E agora vem esse boato de Brasília de que o governo está vendendo os imóveis da União. Já vou chegar lá nessa questão da medida provisória. Por outro lado, você tem pessoas que adquirem os imóveis da mesma situação. Chega no cartório de imóveis, aquilo já está gravado como terreno da União. Aí só a justiça que vai modificar. Isso está acontecendo muito no bairro. De 2014 para cá, teve um crescimento muito grande na arrecadação dessas taxas, porque novas unidades imobiliárias surgiram. Houve um boom imobiliário no bairro Bento Ferreira, da qual construtoras expandiram muito os seus investimentos, e com isso, novas unidades foram surgindo. Então, um terreno que era uma matrícula no SPU, virou 60, 80 matrículas por conta dos apartamentos. Então, para isso, chama a atenção do SPU. O SPU promove uma demarcação aleatória, faz a cobrança da taxa, se você não pagar, você é negativado. E dependendo do valor, você toma uma execução fiscal. O oficial de justiça vai bater na sua porta, vai levar embora seu carro, vai levar embora seu patrimônio, vai fazer uma pesquisa no Bacen Jude, vai pegar sua conta bancária. Isso, quando você descobre, já aconteceu, vereadores. Já aconteceu. Bom, é pauta de discussão intensa, desde abril, quando assumimos a gestão do bairro. O nosso presidente, Coronel Marangoni, vem se preocupando diariamente com a receptividade dos moradores, auxiliando, oferecendo apoio jurídico, orientação jurídica aos moradores. Temos tentado nos reunir com o SPU, sem qualquer resposta nesse sentido. Já externamos isso para a Prefeitura de Vitória, mas, enquanto associação, nas gestões passadas, nós já temos uma ação civil pública em curso, que infelizmente não consegue ter procedência. O Ministério Público Federal também já tentou uma vez, em 2010, uma ação civil pública, da qual também foi extinta, sem julgamento de mérito, ou seja, não conseguiu lograr êxito. E hoje nós estamos sendo cobrados. A orientação é ingressar judicialmente, com a discussão, e não pagar o DARF. Porque se houver uma diminuição da arrecadação, o entendimento nosso é esse. Se a gente diminuir a arrecadação da SPU quanto à taxa de marinha, eles vão ter que sentar e nos ouvir. E aí o esforço tem que ser não só do bairro Bento Ferreira, tem que ser na cidade como um todo. Se os moradores passarem a incomodar, a exigir o cumprimento da lei, a exigir a postura por parte do SPU para que cumpra o que determina a Constituição Federal, com certeza eles vão ter que nos ouvir, né? Bom, por fim, senhores vereadores, o que eu tenho é a lamentar a situação que acontece em Vitória. Não é muito diferente do que acontece, por exemplo, em Florianópolis, na Ilha de Marajó, que lá também eles têm as dificuldades deles quanto a isso, mas a nossa peculiaridade é que, proporcionalmente, nós somos o maior arrecadador de taxa de marinha do Brasil. Eu agradeço a oportunidade, dou um bom dia a todos e continuo à disposição, vereadores. Zaganelli, primeiro, é uma alegria acolhê-lo no meu local de trabalho. Já estive no seu local de trabalho várias vezes. E
poder acolhê-lo aqui é um sinal de que a cidade de Vitória realmente se mobiliza contra isso que é caótico. Que é caótico na esperança das pessoas, que afronta diretamente a esperança das pessoas por ter realizado um sonho de aquisição de uma casa própria ou de um investimento concretizado. Por ver isso, de alguma forma, ser um grande empecilho a todos os processos de regularização fundiária no município de Vitória. Sim. As pessoas não sabem, como bem disse, quem é o dono de determinadas áreas em Vitória. Ou a gente sabe e a União e a Justiça Federal ainda não assim reconhecem. Temos aqui em Vitória, amanhã teremos a oportunidade de, no município de Maria Ortiz, 60 escrituras serão entregues. 60. A gente comemora 60 escrituras, porque é tão difícil conseguir uma escritura que uma é importante. No último domingo de manhã estive presente na Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Vitória. Um culto de ação de graça, porque a igreja conseguiu o aforamento terreno, após 50 anos de luta. 50 devidamente contados, vereador Luizinho. Não é um chute, praticamente 50, não, foram 50. Em um culto, e as pessoas na cidade de Vitória resolvem fazer solenidade de agradecimento a Deus, ou de agradecimento a algumas pessoas, pelo empenho de se conseguir um aforamento, aquilo que é direito dela, não o aforamento, sim a propriedade daquele terreno. Quero pontuar algumas coisas. Primeiro, aproveitando o momento, eu e o vereador Luizinho também somos profundos debatedores do tema do ordenamento do solo. Esse boom que passa Bento Ferreira e tantos outros locais precisa ser ordenado e melhor ordenado. Então, colocar o meu mandato do vereador Luizinho à disposição da associação para uma reunião rápida, porque no mês de setembro ainda começaremos a segunda fase das escutas com relação ao nosso novo PDU. Então é importante uma reunião prévia para sabermos como nos posicionar e representá-los. No segundo lugar, voltando ao tema terreno de Marinha, nos posicionar acerca de vários pontos. Primeiro deles, pela primeira vez eu passei a ter conhecimento desse raciocínio contraditório em alguns momentos da Prefeitura de Vitória. Reconhecemos que o prefeito de Vitória tem sido um grande defensor do município contra a taxa de terreno de Marinha. No caso, de forma geral. Sim. Mas concretamente foi apresentado, e acho, vereador Luizinho, que precisamos aprovar uma reunião rápida com a Prefeitura de Vitória para construirmos o entendimento de que a Prefeitura de Vitória, que busca, através do recurso extraordinário no STF, que busca o reconhecimento de que a União não tem terrenos na nossa ilha, quando ela avaliar um imóvel, ela não pode, de forma alguma, deixar de contabilizar o terreno. Se ela vai desapropriar e aquilo não é dela, e não é da União, e é legitimamente da pessoa, ela precisa pagar por aquilo. Exato. E foi o que aconteceu no caso concreto lá do bairro Resistência, e Joana está aqui para comprovar. Então, isso precisamos. Precisamos intermediar essa conversa com o SPU, solicitar uma reunião urgente, para que possamos contestar esses lançamentos que têm ocorrido por ganância. Acredito que os números, só para contextualizar, o município de Vitória consegue arrecadar, salvo engano, algo em torno de 48 milhões de reais. Se a gente for botar na ponta do lápis, dão 4 milhões por ano. É inexpressivo em relação ao orçamento da União. E eu também não sei se paga toda a estrutura que está montada para a cobrança dos mesmos. Talvez, se a gente botar na ponta do lápis, todo o prédio, todo o salário dos servidores que justificasse, aí reforça o entendimento de que o PT se faz de uma máquina, de um cabide de emprego, algo para manutenção de um poder que ele já não mais tem, porque as ruas não estão com eles. A rua deixa bem claro que não se sente mais representada Sim. pelo partido que aí está. Perfeito. E esse partido que se faz valer a qualquer custo para um ajuste fiscal que não se discute redução de custo e sim aumento. Eu só quero entender que esses novos aumentos estão nessa linha de raciocínio. Sem dúvida. Precisamos aumentar a nossa arrecadação. Começa a expedir aí
DARFs à torta e à direito. Quem conseguir de alguma forma suspender, conseguiu. Quem não conseguir, aumentamos a arrecadação. Na pior das hipóteses, ele consegue uma liminar ou uma sentença final e vai ser cessada a cobrança e fica tudo por isso mesmo. Por algum tempo apenas, vereador. E fica tudo por isso mesmo. E ela não é punida através de danos materiais ou morais pelaquilo que foi afrontado o direito da pessoa de ver o seu direito não reconhecido pela União. Tivemos aqui em Vitória uma demonstração de interesse por parte da União de alguns imóveis descabidos. Todos eles são descabidos, mas de alguma forma que nos atinge com uma profundidade ainda maior. As Paneleiras, o Campo do Caxias, o Campo do Santa Cruz. Que é o mais grave, na minha opinião. A AGU se apropriou daquele campo para construir uma sede agora, dentro de um processo ilegal, tanto judicial quanto administrativo, e infelizmente, pela estrutura da associação esportiva ali, eles não conseguiram levar isso adiante nos tribunais superiores. Falta de recurso, falta de... enfim. Você disse bem, não é barato. Tomaram dele aquilo. Não é barato. A Câmara de Vitória, ao lado da Prefeitura, começa a dar um ordenamento, mexendo no ordenamento, dizendo que lá só pode ser espaço de lazer. Sim. Então a gente mudou. Há questionamentos se isso fere a impessoalidade, já que não foi modificado nenhum outro terreno, mas é uma resposta clara e rápida de que não vamos aceitar movimentos como esse. A Igreja Evangélica Batista de Vitória, a igreja em que congrego, há 2 anos atrás foi surpreendida com uma demonstração da Justiça Federal de que precisava daquela área também, para uma nova sede, sendo que já foi construída a nova sede, se faz já hoje erguida. Então, assim, a gente tem muito cuidado nos trabalhos dessa CPI, para que a gente não frustre a expectativa das pessoas. Sim. As pessoas, o vereador Luizinho é um vereador que mora aqui nessa região. Eu sou criado com muitas pessoas, e por ser advogado também, pessoas que nos questionam uma certa, de forma incisiva, lutar contra isso. Isso que temos buscado fazer. Já tivemos algumas reuniões no SPU, tivemos 3 reuniões no SPU. A volta do Magno Pires, o Magno Pires foi afastado, pediu licença por 60 dias, se não me engano, ele volta semana que vem. E realmente é preocupante. Acho que esse pedido de mudança, e peço seu auxílio para isso, desse abaixo-assinado, para que possamos elaborá-lo, assinar por todos os vereadores. O bairro Bento Ferreira, vereador, assinar pelo não quer mais representação do bairro. O bairro não quer conversar. O bairro quer que o Magno Pires saia da Superintendência de Patrimônio. Uma parte, Silêncio. E passa ao vereador Luizinho. A gente sabe que cargo público federal aqui, ele é indicado. Então nós temos que responsabilizar a Eline Lopes, que é deputada federal na época, deve ser, não sei ela que indicou, ou o Givaldo Vieira, que está lá agora, ou o próprio ex-prefeito de Cariacica, o Elton Salomão, que são a bancada do PT federal, é aqueles que indicam esse cidadão, e se esse cidadão está descumprindo a ordem judicial, passando por cima, para demonstrar a imposição de que ele pode cobrar para garantir o cargo dele, nós temos que fazer uma manifestação contrária e até mesmo fazer uma caminhada, um passeado, levar o povo na porta do SPU e pedir fora Magno Pires daquela regional. Vamos fazer isso, porque isso é a bandeira que nós temos que levantar aqui nessa casa. Isso aí, apoio. Vereador Luizinho, queria saber se Vossa Excelência concorda com uma reunião extraordinária na próxima segunda, convidando o deputado federal Elton Salomão, convidando o deputado federal Givaldo, perguntando se eles podem vir se fazer presente segunda-feira, feriado, dia 7 de setembro. Então vamos ver se nessa sexta-feira ainda. Pode ser. Porque são as datas em que os deputados federais se fazem presente em solo Espírito Santense. Então acho que se a gente conseguir a presença deles, se não for aqui, a gente vai lá no gabinete deles. Com certeza. Pedindo auxílio. Aí, Zaganelli, queria apresentar alguns encaminhamentos. Não, mas a gente faz a atividade na parte da manhã. Excelência, só para relembrar, aqui na Ilha Santa Maria, em frente à Rede Gazeta de Comunicação, uma área norte de campo de futebol que nós jogávamos ali, há muitos anos atrás, vocês lembram?
Em frente à Rede Gazeta, nós colocamos uma trave lá, o nosso ex-presidente da comunidade Ito Baton Régio foi quase algemado pela Polícia Federal ali, quando ele botava a trave ali, depois falava que era aquela área do Exército, e rapidamente cercaram, e está hoje um prédio aí Da Justiça Federal. da Justiça Federal. Que isso é uma vergonha. É uma vergonha. Vereador Luizinho, a gente até poderia concordar com a União, através dos seus representantes aqui no Estado, de que realmente é necessário você instalar prédios públicos na cidade de Vitória. É óbvio, a repartição pública federal precisa funcionar. O que a gente não pode concordar, vereador, é que, da mesma forma que eles instalam um prédio público, eles queiram exigir do vizinho ao lado, que não da qual eles não são proprietários do terreno, pela Constituição, que o vizinho ao lado deles pague por algo da qual ele não deveria pagar. Então, eu instalo uma Justiça Federal dentro do bairro Bento Ferreira e essa própria repartição emite sentenças, não são todos os juízes, vereador, que dão favorável ao contribuinte, tá? Alguns entendem favorável ao SPU. A própria Justiça Federal dá contra os interesses do contribuinte, respaldado na Constituição Federal. Então, assim, a gente não pode comentar que há um desconhecimento por parte da Justiça Federal sobre a situação vivida, por exemplo, no bairro Bento Ferreira. Eles estão aqui dentro, eles transitam pelo bairro, eles ouvem o clamor das pessoas quando transitam pelo bairro. Então, não é possível que isso não chegue ao ouvido da Justiça Federal. E, muito pior, se não chega no deles, muito mais da Superintendência de Patrimônio da União. Né? Bom, em relação à MP, vereador, apenas rapidamente comentando, é juridicamente impossível a União vender ou querer negociar um terreno de marinha. Mesmo que ela tente justificar por ser ela a proprietária e aí querer oferecer para o próprio morador, para o próprio posseiro do imóvel, a venda, né, ou a compra daquele terreno, eu creio que nós vamos ter mais 50 anos aí pela frente de discussão processual até chegar no STF. E já te adianto, pelo que eu já tenho lido da minuta dessa MP, juridicamente impossível disso de acontecer. Então, a cidade de Vitória precisa acordar, ela espera muito dos seus governantes, eles estão fazendo, mas ainda está pouco para o que precisa ser feito. Tem que acabar sim, com essas incoerências, repito, Ministério Público Federal, Prefeitura de Vitória, através da sua Procuradoria, né? E pela Associação do Bairro, vocês podem contar com o nosso apoio, nós vamos sim nos mobilizar para apoiar vocês nesse movimento de retirada, não queremos mais conversa, porque todas as conversas já foram oportunizadas e a lei continua sendo descumprida. Então, agora, concordo vamos chamar quem indicou aquele superintendente e exigir a retirada dele. E botar alguém com critério técnico e que cumpra a lei. Nada mais óbvio cumprir a lei, da qual todos nós aqui estamos fadados a ter que cumprir. Né? Então, coloco a estrutura da Associação de Moradores do Bairro Bento Ferreira, toda a sua diretoria mobilizada nesse sentido. Podemos fazer um movimento dentro do bairro para atrair simpatizantes aí para esse movimento. E seja o que for, reunião, manifestação, abaixo-assinado, nós iremos providenciar, vereadores. Quero pedir a juntada dessas documentações do parecer que foi emitido pela Prefeitura de Vitória no processo de desapropriação lá de Resistência, na decisão do nosso juiz federal, na qual menciona bairro a bairro a impossibilidade da União, do SPU, emitir DAFs cobrando terreno de marinha em nossa ilha. Queria também pedir algum caso concreto de que no ano de 2015 ou em 2014 foi pela primeira vez lançado. Perfeito. Alguns, se não tiver aqui no momento, depois se você puder fazer a juntada. E agradecer a disponibilidade para a gente marcar essa reunião. Perfeito. Passo já de imediato, assim que encerrar os trabalhos, tentar entrar em contato com o Helder Salomão, com
Helder Salomão, Givaldo Vieira, e com o João Costa, que é o presidente do partido aqui no Estado. Também. Talvez ele tenha interesse em se fazer presente na próxima sexta-feira. Queria só consultar minha agenda, se puder trazer meu celular às 9 da manhã. Vereador Luizinho, você quer consultar de uma vez? Tudo bem, eu já estou à disposição. E a gente vai lá no Idurme. É lá que o João fica, então a gente vai comparecer lá. Temos um diálogo pedindo essa alteração, porque diálogo só se faz com pessoas que querem falar e querem ouvir. Pessoas que tão somente falam e nunca ouvem, nunca prospera, nunca dá resultado. Próximo dia 4, às 9 horas. 10 horas, né? Ok? Então tá. A gente fica a confirmação, fica aprovado a realização desta reunião, fica aprovado uma reunião com a Prefeitura de Vitória para discutirmos a situação do entendimento, para que a contradição possa cair por terra, a contradição deixando claro que hoje existe entre a regra geral, que Vitória não é terreno de marinha, e os casos concretos na desapropriação, quando vai município e um proprietário, que assim entendo, ou um posseiro, ele precisa ter o seu direito assegurado e reconhecido pelo município no ato de desapropriação, possa realmente ser devidamente indenizado, e não tão somente pela benfeitoria. E quero, assim, oportunizar alguma consideração final. Pode, faz a mesa, a gente... Por favor, você faça uso, né, do microfone. A pergunta é dirigida à mesa e a gente faz cumprindo o regimento por mais. Oi. Bom dia a todos. Meu nome é Lucinéia. Eu queria, assim, eu moro em Nova Palestina e lá a maioria das casas já receberam a certidão de nascimento, né? Que é assim que é dito para a gente lá. Agora você é dono do seu terreno. E aí a gente está vendo aqui que não é verdade, né? A gente não tem certeza disso mais. Exatamente. E enquanto esse DAF aí que chega para a gente pagar, quando a gente recebe a escritura, falando que isso acontece comigo, a gente recebe aquela escritura, você tem um prazo para ir lá registrar. Se o morador não ficar atento a esse prazo, aí tem uma multa que já chegou aqui no gabinete para a gente resolver isso também. E de 4 em 4 anos, você tem que ir lá dizer que você não tem condições de pagar isso. Aí, quer dizer, se é uma senhora, como já aconteceu também, ela não foi lá dizer, depois dos 4 anos que ela não podia, ela teve que pegar R$300 emprestado de aposentadoria e morreu devendo, mas teve que pegar os 300 e ir lá na União pagar. Então, também, isso daí é um questionamento, quer dizer, se eu não tenho condições, se eu recebi já a escritura, que é dito para a gente gratuita, e aí, de 4 em 4 anos, você tem que ir lá dizer que você não pode pagar aquilo? Então, assim, também é um questionamento que a gente deve estar apurando aí e não passar isso para o morador, uma vez que 60 pessoas já vão ser estruturadas lá. E ela vai passar por isso, lá em Maria Ortiz. Bom, alguma consideração final, vereador Luizinho? Agradecer a presença da Ganelli e estar à disposição e vamos nessa luta, porque essa luta as pessoas não podem perder a esperança, porque aqui não é bandeira política, não é. Muitos já fizeram até bandeira política, essa não é uma bandeira política, é uma bandeira de luta, porque a gente sabe que está doendo no bolso é dos moradores de Bento Ferreira, de toda a cidade de Vitória. Obrigado. Zaganelli, alguma consideração final? Vereador, eu só tenho a agradecer o espaço cedido, tenho a agradecer a oportunidade, não são muitas as oportunidades que nós, juristas, temos para combater tão ferozmente esse tema. Às vezes a gente fica só no papel ali no processo, né? Então esse espaço é importante para prestar essa consultoria à população, né? Eu sempre digo nas minhas exposições na mídia de que buscar o direito nunca é pouco. Buscar o direito é essencial. Se você está sendo cobrado indevidamente, como está sendo feito aqui na cidade, na Ilha de Vitória, busque os seus direitos. Incomode a União, porque só assim alguma coisa vai acontecer, vereadores.
Eu acho que essa iniciativa vai trazer um grande resultado aqui para a nossa cidade. Essa iniciativa que vocês estão tendo aqui na CPI vai sim ter um grande efeito, porque a esperança se renova, mas, sobretudo, ela se concretiza com pessoas sérias como vocês e sabe que os cidadãos de Vitória podem contar com os vereadores que estão aqui nessa CPI para poder ter a sua voz ouvida de alguma forma, dentro da Prefeitura de Vitória, dentro do SPU, e, se for necessário ir em Brasília, nós também iremos apoiar vocês nesse sentido. Temos muita esperança que esse recurso que está em tramitação no STF seja provido, né, no sentido de que não só a relatora, mas todo o plenário do STF entenda a injustiça que está sendo cometida dentro da cidade de Vitória. Renovo meus agradecimentos, me encontro à disposição. Todo o material que for solicitado vai ser entregue, até porque processo judicial é um documento público. Então, todo o material ali vai ser entregue e continuo sempre à disposição da CPI para outras discussões. Muito obrigado. Quero agradecer a todos que fazem presente, servidores do nosso serviço de apoio às comissões, Departamento de Comunicação, serviço de apoio ao plenário, nosso fotógrafo, assessoria de gabinete, aqueles que são do bairro Bento Ferreira, e assim, dá por encerrados os trabalhos, deixando claro que a cidade de Vitória tem voz aqui em sintonia com seus anseios, que é o fim do terreno de Marins. Está encerrados os trabalhos.